Textos motivadores. Isso é uma coisa que geralmente os alunos, candidatos, às vezes não sabem usar, mas aqui no auladê.com.br, nas aulas de redação do professor Calife sobre o Enem, você vai aprender dicas de como trabalhar com esse texto e fazer uma redação melhor. Vamos lá? Questões importantes antes de qualquer coisa sobre os textos motivadores e sobre a proposta de redação. Leia a proposta de redação com muita atenção para entender o tema proposto. É muito importante a gente se ater aos detalhes que está ali na proposta de redação, lendo e relendo para não ter erros na escrita e não ser punido em alguma competência por uma desatenção. Tá? Então é importante ler e reler. No segundo momento, identifique os argumentos de cada um dos textos motivadores, né? Vamos ter lá 2, 3, 4 textos, sei lá quantos textos vão ter. Então você vai dissecar o que diz cada texto. Coloca lá, texto 1 fala isso, aquilo, tá? Avalie a opinião dos autores de cada texto. É importante que você, candidato, vê qual texto que você concorda. E por que não concorda? Qual a sua opinião sobre aquilo ali? Que ele está dizendo, não concordo com aquilo ali. Porque você pode utilizar aquilo, a não concordância, na hora de escrever o seu texto. Ok? Porque o Enem sempre coloca nesses textos opiniões contrárias sobre o assunto, que é para o candidato poder se posicionar no seu próprio texto, ok? Siga as instruções após os textos motivadores, tá? Logo após todos os textos, tem algumas instruções, aquelas instruções que nós já falamos nas aulas de questões gerais do Enem. Vai lá, clica lá, auladê.com.br, clica em redação, você vai questões gerais abordando sobre o Enem. E aqui, por exemplo, na prova vão ter essas questões gerais que são explicadas por nós. E, mais importante, nunca copie um trecho de um texto motivador. O avaliador vai saber que você está copiando um trecho e vai eliminar aquelas linhas que você copiou, tá bom? Aqui nós temos a proposta de redação do ano passado, de 2012, que falava da imigração para o Brasil no século XXI, e não é importante a gente ler, mas eu quero só mostrar graficamente que aqui está dizendo um pouco sobre o tema. Aqui nós temos o primeiro texto ao desembarcar no Brasil, e aqui nós diz, disponível e da onde foi tirado a fonte. Aqui nós temos um segundo texto, que também diz onde é que está disponível, e um terceiro texto, tá? Mas é só isso? Não, não é só isso. Tem uma coisa muito importante aqui, que mostra uma opinião, que nós vamos trabalhar depois. Isso aqui é um texto de imagens, mas que também tem que ser interpretado. E esse texto de imagem diz algumas coisas que nós podemos notar que não são ditas no resto dos textos também. Muito importante. Logo depois vem as instruções. As instruções o aluno também tem que ler muito atentamente. Vá que dê a louca no Enem e ele não pede um texto dissertativo argumentativo. É possível? Acho que não. Mas isso aí vai estar expresso aqui. Vá que o Enem aumente o número de linhas. Não sei. Tudo é possível de acontecer. Todas as instruções vão estar aqui nessa parte da redação do Enem. Agora, sobre o texto motivador, esses textos, o que a gente vai fazer? Peguei o exemplo, esse texto que está aqui no meio, eu desloquei ele e ampliei ele. Vamos lê-lo rapidamente. Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti. Nos últimos 3 dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou ilegalmente no Brasil pelo Acre, elevando para 1.400 a quantidade de imigrantes naquele país, no município de Brasileia, do Acre. Segundo o secretário adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da cidade. A Defesa Civil do Estado
enviou galões de água potável e alimentos, mas ainda não providenciou abrigo. A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande grupo de haitianos chegou a Basileia no dia 14 de janeiro de 2011. Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos, contêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de trabalho e CPF para morar e trabalhar no Brasil. Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que buscam o Brasil para viver, mas pessoas da classe média do Haiti e profissionais qualificados, como engenheiros, professores, advogados, pedreiros, mestres de obras e carpinteiros. Porém, a maioria chega sem dinheiro. Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus tratavam os imigrantes. Agora chegou a nossa vez, afirma Corinto. Tá? Pode parecer que não, mas existe uma série de opiniões expressas aqui, nesse texto, que nós vamos dissecar como você, candidato, tem que fazer na hora da prova. Por exemplo, uma coisa que é dita aqui, ó, ocupação dos haitianos na praça, tá? Ele diz que os haitianos ocuparam a praça, o número, só que é muito interessante que ele dá a informação, ó, ainda não possuem abrigos, tá? Esses haitianos não têm onde ficar. E aí o texto dá depois de nós. Eles não são expulsos aqui, quando ele diz aqui, ó, eles, desde então a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos, tá ok? Isso expressa uma opinião. Vamos ver depois no final qual é a opinião que está dando. A maioria chega sem dinheiro. Também é dito também que a maioria chega sem dinheiro, que são pessoas qualificadas, mas a maioria chega sem dinheiro. Tá? Então, o texto diz assim, o que adianta ser qualificado e chegar sem dinheiro? Porque o Brasil que vai ter que arcar com os custos, né? É isso que deixa a entender. Aí diz, agora chegou a nossa vez também. É uma expressão de que o brasileiro agora vai ter que arcar com as consequências, porque nós sempre fomos emigrantes, nós sempre saímos. Agora nós temos que receber, tá? Outra coisa importante, o mapa. Aqui, desculpe. O mapa, ele mostra que eles vêm lá de Porto Príncipe, a capital do Haiti, passam pelo Panamá, passam por Quito no Equador, passam por Lima e vão para Brasileia, que é a cidade no Acre citada no texto, que é no Brasil. A partir disso, o mapa mostra uma coisa que o texto não fala, que depois da Brasileia eles vão para Porto Velho e aí, a partir daí eles vão para outras partes do Brasil. Isso o texto não fala. Isso é um argumento também dizendo, ó, os haitianos estão indo para lá para ir em outras partes do Brasil. Daí, fazer o quê? Né? O texto não dá conta disso, mas ele dá a entender, talvez, através do mapa, que isso não é alguma coisa boa. Pode ser. Aqui, outra coisa interessante, o título. Né? O título, pensem assim, ó, Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti. Pelo fato de usar sofre, a palavra sofrer já dá uma questão de que está causando prejuízos, não é? Então, percebam que sofrer poderia ser, ó, Acre tem invasão. E a própria palavra invasão também dá uma noção, né, de transgredir um espaço que não é deles. Por fim, qual é a opinião de quem construiu esse texto? Certamente, pelo tudo que se provou aqui, através dos argumentos, que essa pessoa tem uma opinião contrária ao texto, tá? Então você foi no texto motivador, dissecou ele, e aí, a partir disso, o que eu faço agora, tá? Bom, eu sei a ideia que esse texto é contra a imigração. Aí vem a questão, você concorda com tudo isso? Você concorda que o brasileiro não pode arcar? Concorda com as opiniões daquele texto? Ah, concordo. Por quê?
A partir disso que você vai começar a construir a sua explosão de ideias para construir a sua redação. Uma observação final só para viver. Lembre-se de contrapor ou dialogar com os textos motivadores. Ah, eu sou contra, eu não acho que esse texto aqui, ele está falando a verdade. Coloque na sua redação argumentos para tentar desmontar o ponto de vista do texto motivador. Para provar que aquele texto ali está errado e que a sua opinião consegue destruir aquela outra visão ali. Tá ok? Então, nos vemos na próxima aula. Tem mais uma aula sobre o Enem. Até lá!